Hoje nós vamos começar uma série cujo nome é Idiosincrasia. E eu quero primeiro falar dessa imagem, antes de falar do título. Essa imagem, irmãos, foi uma das nossas primeiras reuniões, né? No primeiro prédio da igreja, que era ali na Mata do Jacinto. Tem alguém aqui que é da época da Mata do Jacinto ou não? Ó, benção demais, que bom que você está aqui. Então, talvez você chegou, as cadeiras já estavam parecendo igreja, né? Já estava certinho, pintado. Isso aqui era quando não tinha nada, irmão, amém? Só o povo adorando Jesus, ó. Então a gente fazia uma roda lá e era de manhã. Eu sempre conto essa história porque ela é real. O pessoal pergunta por que os cultos aqui, predominantemente, né, eles aconteciam de manhã. Depois que virou 2 cultos, que ficou de manhã e à noite. Porque de manhã tinha luz, irmão, amém? A gente entrou no prédio, o negócio da energia não estava resolvido, vamos fazer culto. A gente abria a porta, a luz entrava e o culto acontecia, amém? Então essa era a realidade. Então para você que chegou naquele tempo, talvez você está até estranhando, porque tem um portão ali, não tinha esse portão, porque a gente derrubou depois, né? Derrubou, e aí quando a gente inaugurou a igreja, oficialmente, já não tinha esse portão, e fizemos uma força-tarefa e pintamos. Então, agora linkando esse título, né, da série, nós vamos trabalhar todo mês de julho com essa imagem. Idiosincrasia, irmãos, é uma palavra que eu gosto demais, que eu lembro que eu aprendi com meu avô isso. Meu avô, ele escrevia muito, e eu digitava para ele. Então, meu avô, antes de falecer, eu falei, vô, vamos digitar tudo aquilo que o senhor escreveu em vida? Ele, mas é muita coisa, mas vamos. E nos últimos 2 anos, antes de ele falecer, eu digitei para ele, aqui, 8.000 páginas. Pouco mais de 8.000 páginas, de pensamentos que ele tinha, de tudo, né? Ele foi político muito tempo, aquele negócio todo. E ele gostava, ele andava com um dicionário no braço, ficava assim, sempre com o dicionário. Ele almoçava, botava o dicionário. E aí, ele tinha a mania de tudo que falava de conceito, trabalhar 3 sinônimos. E ele fazia isso comigo. Então eu falava algo que eu repetia, ele falava assim, não, fala 3 sinônimos. Aí ficava nisso, entende? Aí enriquecendo o vocabulário, etc. E ele gostava muito dessa palavra, que é o ser idiosincrático, ou idiosincrasia. O que é isso, irmãos? Nada mais é do que o conjunto de valores, características, especificações que fazem com que um ser humano se distingua do outro. Amém? Ou seja, quando nós falamos de um indivíduo idiosincrático, nós estamos falando daquele conjunto de características que fazem um ser humano ser completamente distinto do outro. Não há ninguém igual a você, irmãos. Amém? Ninguém, não tem ninguém igual a você. Ninguém. E eu quero trazer esse conceito para a comunidade e trabalhar isso. Quais são os valores, quais são as crenças, quais são as posturas, quais são os nossos afetos que nos distinguem enquanto comunidade cristã? O alvo aqui, irmãos, não é tentar trabalhar uma ideia de que somos melhores do que outras igrejas. Amém? E nem piores, porque esse não é o nosso alvo. Nós estamos aqui para cumprir a obra de Deus. Agora, Deus nos conferiu características. Deus fez de nós um povo carregado aí de especificações, de circunstâncias, de valores, que fazem com que aquele que congrega na Édenes se identifique como sendo aqui da Édenes. Amém? Então muitos aqui poderiam, se eu ofertasse para você aí 1 minuto para você falar aqui, talvez você poderia falar, olha, eu percebo que na Édenes é diferente isso, eu percebo que há uma marca característica na Édenes que é isso, olha, desde que eu congrego aqui, isso para mim tem sido o ponto principal. Então nós vamos agrupar durante esses 4 domingos, essas características da Édenes que fazem essa comunidade ser tão distinta de todas as outras. Mais uma vez, não é uma relação de superioridade e inferioridade, mas de distinção. Amém? Então nós vamos entender por que a Édenes é tão idiosincrática, porque ela é tão diferente. Quais são, ou qual é o conjunto de características e valores que fazem da Édenes uma comunidade distinta das demais. E, para começar, hoje nós vamos começar trabalhando uma característica fundamental, que obviamente seria uma exigência de todas as igrejas, mas nós estamos aqui trabalhando dentro da nossa cultura, e eu gostaria que você que está tomando nota, anotasse isso. Hoje nós vamos trabalhar um conceito importantíssimo para Édenes. Nós somos uma igreja bíblica. Repete comigo, nós somos bíblicos. Maravilha. E o que é que significa ser bíblico? Significa, evidentemente, considerar a palavra de Deus, não apenas como regra de fé, mas também como figura de autoridade, de inspiração. A palavra de Deus para nós, irmãos, ela é referência, ela é parâmetro para as nossas disposições enquanto igreja. É porque nós somos bíblicos que nós anunciamos o evangelho da cruz.
essa ênfase cristocêntrica, o ensino esclarecido sobre a graça, a referência da mensagem do reino, a clareza da paternidade de Deus, tudo isso tem por arcabouço o fato de que nós decidimos ser bíblicos. Aí talvez se diga assim, mas é possível uma igreja se declarar cristã e não ser bíblica? Olha, é possível que comunidades utilizem o nome de Jesus, mas não vivam de maneira a respeitar, se sujeitar e valorizar as Sagradas Escrituras. E como que isso acontece? Meu irmão, é possível que você fale em nome de Jesus, é possível que você faça discursos em nome de Jesus e não respeite o texto sagrado do Senhor. Deus escolheu uma maneira de se auto-revelar a nós. Deus escolheu um meio pelo qual Ele falaria, comunicaria a sua vontade, traria para nós as respostas daquilo que Ele se propõe a responder. E a isso nós damos o nome de Palavra do Senhor. Amém? Quando a palavra do Senhor é ignorada, quando nós não interpretamos ou não buscamos interpretar da maneira devida, podemos até usar o nome de Deus, mas apenas para usá-lo mesmo. E isso é um grande equívoco. A palavra de Deus, irmãos, ela tem que ser absorvida, compreendida. Deve haver sempre uma jornada na busca da intenção do autor. Hoje em dia, eu diria que um dos grandes problemas que nós acabamos por testemunhar na nação brasileira é a falta de compromisso com o texto bíblico. Textos fora de contexto, agredindo a intenção do autor, simplesmente tentando acoplar ou buscar textos para validar uma própria ideia. E isso é errado. Dentro do estudo das Escrituras, há um conceito importante chamado exegese. E a exegese é a busca do significado. O que se vê hoje em dia, muitas das vezes, é pouca exegese e predominantemente uma exegese. Tem um i no meio. E a exegese é quando um determinado pregador, um determinado pastor, um professor, ele força o texto bíblico a concordar com aquilo que ele pensa. Um determinado teólogo brasileiro disse da seguinte maneira: todas as ideologias nascem a partir das Escrituras. E é verdade, irmãos. Qualquer tipo de ideologia que você possa imaginar, seja ela uma ideologia voltada para progresso, uma ideologia voltada para o conservadorismo, uma ideologia voltada para o socialismo, uma ideologia voltada para o nacionalismo, todas elas nascem a partir da Bíblia. De que maneira? Fragmentando os textos, pegando textos fora de contexto, ignorando a macronarrativa das Escrituras, ignorando que o personagem central das Escrituras não é o homem, é Deus. Então, se utilizando de recortes, ignorando a intenção do autor, pessoas sequestram pautas bíblicas, sequestram temáticas importantes das Escrituras e utilizam, criam aí ideologias, desenvolvem estruturas de pensamento, agredindo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Aqui ao longo de 7 anos, é muito nítido, é muito claro, essa robustez, esse desenvolvimento, esse valor às Sagradas Escrituras. Você está numa igreja que valoriza o texto, irmão, amém? Que busca não torcer o texto. E existe, obviamente, algumas posturas que nós devemos adotar diante da palavra de Deus. Ela deve ser absorvida, ela deve ser acolhida, ela deve ser reverenciada, ela deve ser bem interpretada. Glória a Deus, irmãos. O texto sagrado, ele tem um significado, ele tem ali uma mensagem específica. Cabe a nós buscar essa mensagem. E não há como capturar a mensagem do texto bíblico sem a gente buscar também a intenção desse autor. Por isso que aqui nós temos o zelo de falar o contexto histórico, o contexto cultural, em que momento foi escrito determinado texto bíblico, qual é o gênero literário. Não se lê os textos bíblicos da mesma maneira, irmãos. Existem textos que seguem um tipo de gênero que é mais poético. Existem outros textos que eles são narrativos descritivos. Tem textos na Bíblia, irmãos, que eles descrevem uma história. Eles não estão prescrevendo o que você deve fazer. Existem outros textos que eles têm uma linguagem de sabedoria. Existe metáfora nas Escrituras. Existe linguagem paradoxal. Existe linguagem escatológica, cheio de animais, bestas fera. Eu não posso adotar uma leitura semelhante para esses textos. Eu tenho que respeitar qual é o gênero literário, de que maneira que eu abordo aquele texto. Eu preciso compreender qual é o contexto. E aí, a partir daí, eu vou resgatando até chegar no meu tempo presente. Porque a Bíblia, irmãos, ela não precisa ser atualizada. Ela é fundamentalmente atual para os nossos dias, amém? Ela é inspiradora, ela é autoridade e é
por ela que nós conhecemos a vontade de Deus. Hoje a gente vive num tempo onde as pessoas querem ouvir a voz de Deus. Pastor, como faz para ouvir a voz de Deus? Irmãos, abra a sua palavra. Pastor, eu vou ter que ler para compreender a vontade de Deus? Exatamente. Muitas das vezes nós queremos apenas experiências por meio de pessoas, para que então uma vontade seja revelada. E é necessário ter maturidade, irmãos. A palavra de Deus, quando somos fiéis ao texto, ela deve ser respeitada, nós devemos nos sujeitar a ela. Amém, irmãos? Então, diante de uma pregação, diante de um ensino, você como cristão deve examinar o ensino, de se está de acordo com a palavra ou não. Mas, mais uma vez, a palavra sendo ensinada conforme o texto propõe, buscando a intenção do autor, deve ser acolhida. Um dom em manifestação deve ser julgado. A palavra de Deus nos ensina a julgar as manifestações, a julgar aquilo que se coloca em nome de Deus, irmãos. O texto está ali, e nós precisamos reconhecer a autoridade e a inspiração. Se o texto não é ensinado, se a comunidade fala em nome de Deus, mas não busca ser bíblica, sabe o que acontece? Nós criamos um cenário propício para manipulação, propício para que as pessoas simplesmente sejam exploradas. Então, irmãos, quando nós buscamos ensinar a Bíblia, e domingo após domingo, ou reunião após reunião, buscamos exaltar o valor e a autoridade das Escrituras, nós estamos transmitindo para você, comunidade, essa santa responsabilidade de olhar para as Escrituras e de examinar o que nós estamos propondo. Isso é o que igrejas saudáveis fazem. Amém, irmãos? Então, isso não é apenas dever nosso, mas é também uma característica nossa. Nós valorizamos a palavra. Então, os ventos de doutrina vão sempre passar pelo país. Movimentos, coisas que vão, como utilizariam a linguagem mais moderna, hypar, ou seja, ficar em evidência, gerar algum tipo de resposta quantitativa, um resultado. Só que nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Nem tudo aquilo que dá resultado nasce da palavra de Deus. Amém? Outro equilíbrio que nós, por sermos comunidade bíblica, temos também o cuidado. Nem tudo que não está na Bíblia é necessariamente antibíblico. Glória a Deus, isso é importante de se destacar. Existem coisas que são devidamente bíblicas, existem orientações, exigências, posturas devidamente bíblicas e exigidas. Existem outras posturas e posicionamentos que nós vamos ver nas Escrituras que são antibíblicas, que ferem as Escrituras. Mas existem coisas também que elas não se enquadram num conceito de ser antibíblico, mas também não se enquadram num conceito de ser devidamente bíblico. A essas questões nós devemos examinar com cuidado e com sabedoria. Glória a Deus, especialmente no diálogo com a cultura, especialmente nas coisas vinculadas ao período da pós-modernidade. A gente precisa entender, irmãos, que Deus nos deu coração e também deu um cérebro para você pensar, para você avaliar, e isso é maravilhoso, foi Ele quem te deu. Amém, irmãos? Então, nosso alvo é ser uma comunidade bíblica, porque nós entendemos, irmãos, que é a palavra de Deus o fundamento que nós precisamos para ter orientação nessa vida. É na palavra de Deus que vai dizer para nós que Deus nos criou para o louvor da sua glória. Muitos se perguntam: olha, eu estou buscando em Deus o porquê é que eu fui criado. O próprio Deus se prontificou em responder isso antes que você perguntasse. Ele te criou para o louvor da sua glória. Deus te fez para que por meio da sua vida Ele fosse glorificado, seja dentro de um templo ou fora de um templo. Amém, irmãos? Então nós vamos trabalhar dentro desse conceito, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, verso 1. Se você puder ficar de pé nesse momento, é a nossa primeira leitura, nós realizamos ela de pé. 1 Coríntios capítulo 2, verso 1, o texto diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria
desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou, que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Fale com Ele nesse momento, irmãos. Fale com Ele, sabe? Busque a Ele agora em palavras, por meio da oração, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Pai, como comunidade de fé. Nós estamos abertos à Tua mensagem, Senhor. Nós estamos aqui reverentes à Tua presença. Senhor, com um coração grato, sabendo que o Senhor é fiel, sabendo que tudo aquilo que o Senhor se propõe, aquilo que o Senhor se compromete, o Senhor cumpre, Pai. Como o Senhor é bom. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor optou, decidiu em falar conosco por meio da sua palavra, e nós não queremos levar uma vida aqui nessa terra, Senhor, desorientados, por falta de paixão pelas Escrituras, por considerar a Bíblia, Senhor, algo de pouco valor. Não, Pai, nós precisamos compreender que o momento do nosso dia mais importante é quando abrimos a Tua palavra, é quando ouvimos a Tua voz. Então, Senhor, em nome de Jesus, que durante esse mês, e especialmente no dia de hoje, Senhor, que nós sejamos chacoalhados por uma paixão pela Tua palavra, por um desejo, Senhor, em compreender a Tua vontade revelada nas Escrituras. Fala conosco mais uma vez, Pai. O Senhor prometeu que não nos abandonaria, e assim o Senhor o fez. É na Tua palavra, Senhor, que há o registro do maior evento dessa história, Cristo Jesus, morto e ressuscitado. Senhor, eu quero te agradecer, porque a Tua palavra é o Evangelho, e o Evangelho é boa nova, é boa notícia que chegou para nós, e é a partir dessa boa notícia que nós queremos nos mover, é a partir dessa boa notícia que nós queremos viver essa vida, Pai, interpretando as coisas segundo Cristo. Te agradeço, Senhor, por essa comunidade, e por aquilo que o Senhor irá fazer ainda esse dia de domingo, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Glória a Deus. Irmãos, quando falamos de uma comunidade bíblica e que valoriza as Escrituras, isso significa uma igreja que prega o Evangelho. E o Evangelho, irmãos, ele não é um conselho do que você deve fazer, embora ele tenha muitos conselhos para a sua vida. Mas o Evangelho é sobretudo uma notícia do que foi feito. O Evangelho não é um apanhado de boas orientações, para que você tenha agora um estilo de vida que seja aproveitável. Ainda que o Evangelho, a palavra de Deus, traga para nós boas orientações e que afetam diretamente o nosso estilo de vida. Mas o Evangelho, efetivamente, ele é uma notícia, não de algo que acontecerá, mas de algo que foi feito. E é justamente a tomada de consciência, a convicção no coração deste evento que já foi realizado, ou seja, a obra de Cristo na cruz do Calvário, que passa a modelar as nossas vidas, que passa a transformar aquilo que habita nos nossos pensamentos, que passa a revigorar a nossa maneira de interagir com o próximo. Então, por vezes, pessoas olham para a Bíblia e pensam que ela é um simples manual de instruções para a vida. Olha, lendo a Bíblia você vai saber como se comportar. Lendo a Bíblia você vai passar a ter um estilo de vida melhor. Lendo a Bíblia você vai atingir um equilíbrio, bom resultado na sua história. E ainda que todas essas coisas possam ter uma parcela de verdade nisso, ainda assim não explica, não responde ao que de fato é o Evangelho. Então eu quero que você repita bem forte comigo nessa manhã. Diga o Evangelho. Diga forte, diga o Evangelho é uma boa nova. Diga, são boas notícias. Diga, não de algo que acontecerá, mas do que Cristo fez. Maravilha. Então, se eu não tenho por certo o que Cristo fez, se eu não tenho a convicção da obra de Cristo e das suas implicações, eu posso até viver numa igreja que fala de Jesus, que anuncia Jesus, que até anuncia a salvação de Jesus, mas se nós não temos Cristo Jesus e a sua obra como fundamento central da nossa vida e do que modela as nossas posturas, logo não estamos sendo bíblicos.
saber versículos decorados, utilizar textos para adotar práticas e programações, mas não ter firmemente no seu coração a boa notícia de Cristo Jesus, fará com que nós nos tornemos legalistas, mesmo em nome de Deus. A mensagem que alguns chamam da graça, nada mais é do que a convicção de que há um evangelho, há uma boa obra que foi consumada por Cristo Jesus, e que não é mérito nosso, e da qual Paulo, como nós acabamos de ler em 1 Coríntios 2, deixou muito claro: pois decidi nada saber entre vocês. É claro que isso é uma linguagem exagerada de Paulo, hiperbólica de Paulo. Não é que Paulo não sabia mais nada, porque nós vamos ver Paulo nas regiões de discussão, no Areópago grego, conversando com epicureus, estoicos, dialogando sobre filosofias da vida. Paulo era alguém letrado. Paulo, ainda preso, pede para que levassem a ele os seus livros, pergaminhos. Então Paulo era alguém que era conhecedor. Mas Paulo compreende que o conhecimento de Cristo Jesus, da sua obra, isso sim era suficiente. Não que as demais coisas não tivessem o seu lugar, mas quando ele diz: eu decidi nada saber entre vós que não seja Cristo Jesus, ele está trazendo a mensagem da cruz para a centralidade da vida dele, e para a centralidade da obra dele e das posturas dele. Comunidades bíblicas são comunidades que adotam a boa notícia do Evangelho como o pilar central de cada uma das suas decisões. Quando falamos de comunidades bíblicas, estamos falando de uma comunidade que valoriza a obra de Cristo, que compreende a graça e de que a salvação é providência do Senhor, e não é mérito nosso. Então, ainda que eu possa absorver boas orientações, talvez você veja aqui hoje em busca de boas orientações, talvez você veja aqui hoje para ouvir um conselho do que deve ser feito, e talvez você até o consiga. Talvez você saia daqui hoje: olha, recebi ali um insight, uma orientação, que maravilha. Mas se congregar nessa igreja não tem feito com que você tenha a certeza e a convicção da boa nova do Evangelho, de que Cristo Jesus morreu e ressuscitou, o nosso trabalho é em vão, irmãos. Igrejas bíblicas são igrejas que enfatizam o que Cristo fez. Especialmente no nosso caso, que ao longo de 7 anos estamos tocando milhares de vidas. Já plantamos algumas igrejas, mas em especial em Campo Grande, com resultado expressivo aos olhos humanos, nós podemos rapidamente nos perder e pensar que o que nos trouxe até aqui foram decisões humanas, foram métodos humanos, foi um capricho da criatividade estratégica humana. Nada disso, irmãos. Aprove ao Senhor sacrificar o teu filho por amor a nós. Se esse evangelho não é pregado, a nossa reunião aqui perde o significado. Se Cristo Jesus na cruz do Calvário, morto e ressurreto, perdoando os nossos pecados, quebrando toda a maldição, não for anunciado, podemos falar em nome de Deus, mas não podemos nos classificar como bíblicos. Amém? Então, quando falamos sobre sermos uma comunidade bíblica, não estamos falando aqui então que nós conhecemos tudo o que há na teologia, que conhecemos todos os campos dos saberes humanos. Não é isso, irmãos. Quando nos propomos a ser uma comunidade bíblica, significa: a boa notícia do Evangelho será anunciada, a boa notícia do Evangelho não será esquecida. Cristo Jesus morreu, Cristo Jesus ressuscitou, é por meio do que Ele fez, não do que eu faço. Eu não consigo salvar a mim mesmo, eu não consigo qualificar a mim mesmo, eu não consigo dignificar a mim mesmo. Eu preciso de um Salvador, e esse Salvador foi enviado. Ele morreu naquela cruz, Ele perdoou os meus pecados, é Ele quem aliviou o meu fardo. Paulo tinha por certo que se a mensagem da cruz não fosse pregada, tudo ou mais estaria desordenado. Não é capricho de Paulo, irmãos, tratar as questões da vida a partir da ótica de Jesus. Paulo poderia dizer da seguinte maneira: olha, marido, você tem que tratar bem a sua mulher. Por quê? Porque sim. Mulher, você deve tratar bem o seu marido. Por quê? Porque sim. Que é bom. Você não quer ter uma família boa, então precisa cuidar do outro. Isso é bom. Isso é um bom conselho. Mas Paulo, ele não age dessa maneira. Paulo, ele sempre evoca a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, a ação de Cristo, para então modelar as nossas posturas. Ele vai falar de casamento, o que ele vai dizer? Ele vai fazer um paralelo entre Cristo e a sua igreja. Do amor do marido ser semelhante ao amor de Cristo pela sua igreja. Amém? Essa é a maneira de Paulo trabalhar. Paulo vai tratar sobre a unidade da igreja. Ele não diz: olha, irmão, pode brigar não, vamos parar com isso.
É melhor não brigar, porque se continuar brigando não vai dar resultado. Não, Paulo evoca Cristo. O que ele diz? Pode Cristo ser partido? Tem como eu desfigurar o Cristo? Tem como eu fragmentar o Cristo? Então ele evoca a unidade que há em Cristo, para então tratar dos problemas da igreja. Quando Paulo vai tratar sobre o ofertório, em 1 Coríntios capítulo 8, ele vai começar a trabalhar, capítulo 9, desculpa, ele vai começar a trabalhar essa questão de uma maneira que a centralidade da obra de Cristo estivesse colocada, anunciada. Então antes ele fala, olha pessoal, tem que contribuir, não deixa de ofertar, as pessoas estão precisando, o que ele faz? Cristo, mesmo sendo rico, se fez pobre por amor a nós. Ele ensina sobre a generosidade do Cristo. Por quê? Porque se os atos de Cristo, irmãos, não potencializarem, modelarem as nossas vidas, logo não somos bíblicos. Se eu não conseguir enxergar o afeto, o coração, a postura de Cristo, as minhas posturas, por mais bem-vindas que elas sejam, por mais boas que elas possam ser, por mais bem intencionadas, elas não serão necessariamente bíblicas. Talvez hoje, você mesmo congregando, está cansado de algumas posturas, de tentar fazer o bem, de tentar fazer as coisas certas, e nada dá resultado. Ou às vezes, tendo resultado, ainda assim você está cansado e fadigado. Se pergunte, irmãos, o que é que tem motivado as suas ações? O que é que tem motivado você vir aqui congregar? O que é que tem te inspirado a ofertar? O que é que tem te motivado a servir? Se não for Cristo e o seu modelo de vida, se não for Cristo e o seu sacrifício, irmãos, você está agindo na força do seu braço. Se a revelação do Cristo se sacrificando pela igreja não for o pilar central do seu casamento, você vai cansar, irmãos. Você vai enojar, se duvidar. Mas quando você evoca Cristo para a centralidade da vida, para a centralidade do casamento, para a centralidade do seu trabalho, para a centralidade do serviço na igreja, as coisas vão mudando. Porque você está trazendo o fundamento da cruz para a centralidade da sua vida. Isso é ser bíblico, irmão. Ser bíblico não significa você conhecer todos os detalhes históricos e culturais de cada verso da Bíblia. É bom isso, mas não é todo mundo que vai conseguir. Amém, irmãos? Na verdade é uma minoria que vai conseguir ali conhecer as minúcias da Bíblia. E Deus é bom porque Ele tem nos conferido pessoas assim, que têm um desejo pela doutrina, amém? Pessoas que estão ali se esmerando, estudando, se desenvolvendo academicamente na teologia, maravilha. Alguns vão se levantar dessa maneira. Mas quando falamos sobre ser uma comunidade bíblica, estamos falando sobre evocar a Cristo, a centralidade de Cristo, como quem sustenta essa obra, como quem mantém as relações, como quem justifica as nossas ações. E aí a gente passa a ser modelado, a gente passa a ter posturas diferentes. Agora já não é mais ofertar para esperar ser abençoado, não. Cristo se entregou primeiro, Ele se ofertou primeiro, Ele foi o sacrifício primeiro. O que eu faço? Eu respondo a isso em gratidão. Eu estou diante de um cenário conflituoso de casamento, de perdão ou não perdão, de tristeza, etc. Já pronto para desistir, eu me lembro, eu evoco a Cristo. Ele é a centralidade da vida, Ele é a centralidade das Escrituras, Ele morreu por mim, Ele se sacrificou sem que eu merecesse. Então eu vou, Cristo, Ele gera um apelo dentro de mim, Ele me motiva, Ele me impulsiona. Aí eu passo a me sacrificar pelo próximo. Amém, irmãos? Aí você está no seu trabalho, e no seu trabalho você percebe um clima hostil, pessoas que são injustas, pessoas que querem se vingar, concorrendo contigo, pessoas que querem te massacrar, e o seu desejo de vingança, o seu desejo de responder. Só que aí você se lembra do que tem sido pregado nessa igreja, e aí Cristo é evocado. Espera aí, a centralidade da minha vida não é o meu interesse, a centralidade da minha vida não é o salário, a centralidade da minha vida não é vencer o outro, a centralidade da minha vida é Cristo Jesus. Então aí eu passo a responder o mal com o bem, e eu encontro satisfação nisso, ainda que eu não tenha o resultado que eu gostaria. Amém, irmãos? São as suficiências de Cristo preenchendo as nossas vidas. Isso é para tudo, irmãos. Ser uma comunidade bíblica significa ser uma comunidade cristocêntrica, uma igreja que traz o protagonismo de Cristo para as ações. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, verso 1. Está aprendendo alguma coisa hoje, irmão? Coríntios capítulo 15, verso 1 diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei,
o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos. Você pode dizer um amém bem forte, irmãos? Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Percebe? Paulo trazendo a coerência. Se o evangelho que for pregado não for crido, recebido, acolhido no coração, o evangelho, irmãos, é extremamente provocativo e ofensivo. Aqui é um elemento paradoxal. O evangelho é ao mesmo tempo convidativo, mas extremamente ofensivo. Ele ofende a nossa maneira vã de viver. Ele ofende a nossa maneira autorreferente de viver. Ele ofende a nossa maneira autocentrada de viver. Algumas pessoas me perguntam: pastor, Adão e Eva naquele momento do jardim, eles não tinham noção de nada? Porque a proposta da serpente foi para que eles fossem conhecedor de todo o bem e do mal. Eles não conheciam nada, irmãos. Eles foram feitos à imagem, conforme a semelhança. Com toda certeza havia um grau de sapiência celestial em Adão e Eva. A questão é que a proposta não é apenas de conhecer, mas conhecer a partir de uma ótica que eles não conheciam. Deus tinha prerrogativa, a voz primária. Era Deus quem definia o certo e errado, o bem e o mal para Adão e Eva. Quando eles pecam, eles se tornam autorreferentes. Aí agora Deus não tem mais a prerrogativa sobre o ser humano, a voz primária. Agora é o ser humano que tem a si mesmo como voz primária. Isso é uma ruptura, irmãos. É uma ruptura do conhecimento de Deus. É uma ruptura do conhecimento com o próximo. O ser humano autorreferente, ele é destrutivo, ele é nocivo a si mesmo e ao próximo. É isso que a queda nos ensina. É homem culpabilizando a mulher, é irmão matando irmão, é sociedade se implodindo. É o ser humano autorreferente. Nós precisamos de um Salvador para nos salvar de nós mesmos, irmãos. Amém? O Evangelho propõe para nós salvação. Uma obra que resgata a referência divina para o centro da nossa existência. Isso é ser bíblico. Isso é ser bíblico. Talvez hoje a maneira de você lidar com a comunidade, com a igreja, com o dia do Senhor, que é o domingo, seja, sabe, carregado daquele esforço. Bom, vamos ver, eu vou acordar e vou ver se tudo estiver bem, se a temperatura estiver adequada, não é? Se a criança não chorar, se isso não acontecer, se tudo estiver nos conformes, se eu dormir 6 horas, 7 horas, 8 horas, se eu acordar, tomar o meu café, não estiver amargo, aí sim eu vou para a igreja. Eu preciso do alinhamento dos astros. Se tudo estiver perfeitamente alinhado, é de Deus, eu tenho que ir para a igreja. Irmão, isso é uma ofensa a Cristo Jesus. Isso é uma ofensa aos mártires. A igreja, ela foi edificada a partir da doutrina e desenvolvida historicamente pelo sangue dos mártires. Pessoas que entregaram as suas vidas, que fizeram do desconforto um estilo de vida. Por quê? Porque mais vale a pena pregar a Cristo Jesus, irmãos. E viver essa experiência em forma de cruz, em ser uma comunidade em forma de cruz, em viver aqui nessa terra de maneira sacrificial. Então é sintomático, se questione as posturas, as decisões, o nível de compromisso e responsabilidade. A quem você tem evocado? Porque se você evoca os seus próprios interesses, vai fazer sentido. Não está tudo confortável, então eu abro mão. Não está tudo do jeito que eu queria, então eu abro mão. Você está querendo fatiar o Evangelho. Você está querendo que ele seja exclusivamente convidativo. Mas você precisa se lembrar que ele é convidativo e ele é extremamente ofensivo. Ofensivo à nossa vã maneira de viver. Ofensivo a essa tentativa do ser humano de ser autorreferente. Ele é ofensivo a essa disposição humana, falida que nós temos, de querer fazer com que todos orbitem em relação a nós. Amém, irmãos? O Evangelho é o centro. O Evangelho é o centro. Paulo continua, verso 3: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vá para Colossenses capítulo 1, verso 21 agora. Colossenses capítulo 1, verso 21. Se você chegou lá, diga: Jesus é bom.
Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, diga graças a Deus, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Meu Deus do céu. Amém, irmãos? Presta atenção novamente, no verso 22. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Diga assim: eu fui reconciliado. Meus irmãos, isso aqui é uma boa notícia. Diga: eu fui reconciliado. Mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos. Diga: eu fui santificado. Inculpáveis. Diga: a culpa foi tirada. E livres de qualquer acusação. Diga: não há mais acusação. Amém, irmãos? Essa é a nova realidade providenciada por Cristo Jesus para nós. Lidando diretamente com a acusação, lidando diretamente com o pecado que estava sobre nós, lidando diretamente, irmãos, com esse afastamento. Nós estamos separados de Deus e Ele nos reconciliou, irmãos. Essa notícia precisa ser anunciada. A certeza de que estamos aqui por causa de Cristo, a certeza de que estamos aqui somente por causa dEle, e também de que Cristo é suficiente. Apenas trazendo aqui uma questão de contexto histórico. Quando Paulo escreve a essa igreja, aos irmãos colossenses, é uma carta excessivamente cristológica, nós chamamos assim. Por quê? É uma carta carregada de cristologia, do ensino acerca de Cristo, da revelação de Cristo. E por que isso é tão importante? Porque essa região, eles tinham aceitado o Evangelho de Cristo. No entanto, gradativamente, outros ensinos estavam sendo acoplados. Então, aquele povo, os colossenses, eles estavam desenvolvendo, vamos dizer, um tipo de fé que não era singular acerca de Cristo. Era algo que conectava alguns ensinos filosóficos, outro tipo de paganismo, e não de maneira exuberante, mas isso estava começando a ser acoplado e conectado. E Paulo transmite uma mensagem demonstrando a suficiência de Cristo. E isso nos alcança nos dias atuais. Devemos refletir, irmãos. Cristo é suficiente para nós? A graça do Senhor é suficiente para nós? Ou será que nós estamos tentando acoplar algo, adicionar algo? E quando eu digo isso, irmãos, talvez a nossa realidade não seja semelhante aos colossenses, tentando acomodar um certo paganismo, mas muitas das vezes estamos tentando acoplar coisas que são disciplinas bíblicas, mas tentando fazer das disciplinas espirituais, que deveriam ser respostas de adoração, mas tentando conectá-las à graça, como se elas fossem necessárias para que Cristo, de fato, providencie a bênção dele. Eu vou te dar exemplo. Há pessoas que pensam: olha, as coisas da minha vida não estão fluindo. Talvez seja porque eu oro pouco demais, porque eu jejuo pouco demais. É porque mês passado eu falhei no meu compromisso financeiro na igreja. Talvez foi porque eu faltei a escala, aí ó, Deus desceu a marreta santa sobre mim. Falhei. Então como eu falhei ali na continuidade da disciplina, não consegui ser o constante que eu imaginava, tá aí, eu abri a brecha. Então agora tudo vai de mal a pior. Parece que tem uma lógica isso. É claro que tem uma lógica. Porque é a lógica que nós estamos ambientados. É a lógica da recompensa mediante o seu esforço. É a lógica meritocrata que guia, pelo menos predominantemente, as sociedades democráticas do mundo. E não há nada de errado nisso. No entanto, em matéria espiritual as coisas não funcionam assim. Em matéria de fé cristã, irmãos, o que você faz não é o que te habilita a ser mais recompensado que o outro. Mas o que você faz, debaixo da motivação correta, demonstra que você adquiriu revelação suficiente, de que é possível viver essa vida, se percebendo pleno, satisfeito, porque Cristo é suficiente. E agora os seus atos se tornam respostas à suficiência de Cristo.
e não uma maneira de tentar capitalizar a bênção, e não uma maneira de tentar trocar com o Senhor. Deus, olha aí, jejuei essa semana, o que é que me aguarda agora? Senhor, olha aí, ultrapassei o dízimo, eu dei o 15 esse mês, olha que bênção, então abram-se as portas. Percebe? É uma lógica de recompensa. A mensagem da graça, irmãos, ofende profundamente essa maneira de pensar. A salvação que foi providenciada, não houve o teu esforço, não houve o teu empenho. O perdão dos pecados não teve participação sua, é exclusivamente obra de Cristo. A anulação da condenação eterna, nada disso tem nossa participação. A bem da verdade, a nossa participação é simplesmente reconhecer, contemplá-lo, adorá-lo, responder positivamente dizendo: Senhor, eu dependo de Ti, eu sou vulnerável ao Senhor, eu preciso de Ti. E esses atos que eu acabei de destacar, orar, jejuar, ofertar, congregar, servir, liderar, pregar, tudo isso, irmãos, é precioso demais para a gente transformar em uma moeda de troca com Deus. Cada uma dessas ações, elas, atenção, devem compor o nosso dia a dia. Amém? Porque sou de Cristo, eu quero ouvir a voz dele, portanto eu oro. Porque eu sou de Cristo, e Cristo decidiu se revelar por meio de uma igreja, eu pertenço, eu participo, eu invisto. As minhas ações são justificadas, não apenas num dever legalista, mas elas são justificadas, porque Cristo é o fundamento. Quem entendeu isso aqui, dá uma glória a Deus. Se questione hoje, a oferta que você veio trazer hoje na igreja, que você fez aí da sua cadeira, você a fez pensando em quê? Olha, eu fiz pensando no seguinte: eu vou dar para Deus me devolver alguma coisa melhor. Então se arrependa, irmãos, se arrependa. Veio servir hoje por quê? Porque o nome está na escala, né? Fazer o quê, né? Se arrependa, irmãos, se arrependa e olhe para Cristo. Veio congregar hoje por quê? Não tinha mais nada para fazer. O meu time perdeu no Mundial, né? Não vou citar qual. Vou lá ver o culto, não tem mais nada para fazer. Se arrependa, irmão. Se arrependa. Nós estamos aqui por causa de Cristo. Nós não estamos aqui para suprir tudo aquilo que você gosta. Uma igreja bíblica não orbita em relação aos interesses dos outros. Ela orbita em relação a Cristo. E nesse processo de orbitar segundo a suficiência de Cristo, meu irmão, até o desejo do nosso coração é saciado, amém? Se você se vê hoje, irmãos, agindo, orando, jejuando, servindo, por motivações outras, que não seja a certeza de que Cristo cumpriu a obra, nós precisamos nos arrepender. Amém, irmãos? Nós precisamos nos arrepender. Se participar de uma igreja é para você um tipo de área que faltava para desenvolver a sua vida, se arrependa. Irmãos, graças a Deus isso que eu vou dizer agora diminuiu. Mas especialmente nos anos de 2021 e 2022. Especialmente, 23 também. Quando estava mais em alta esse desespero por performance, a nível de Brasil, além das igrejas, tá? Desespero da conquista, aquela loucura. Código para lá, desbloqueia para cá, aquela maluquice. Está diminuindo. Naquela época, eu cansei de sentar em mesas que as pessoas me chamavam e eu ia feliz da vida, irmão. Olha que alegria, vou conhecer a pessoa. Foi várias vezes. E que eu ouvia da seguinte maneira: pastor, é o seguinte, eu examinei pessoas de sucesso no Brasil e eu percebi que 80% delas congregam numa igreja. Então eu queria ajuda, porque se eu não tiver Cristo, eu não vou ser uma pessoa de sucesso. Cansei de ouvir isso, irmãos. E aí, claro, de maneira respeitosa, disse assim: irmão, diz uma coisa: se essa é a sua disposição de pertencer à igreja, não pertence. Você está querendo lidar com o sagrado, e não se trata com o sagrado dessa maneira. Falei: Cristo não é mais uma área de desenvolvimento na sua vida. Deixa eu ver aqui: alimentação, educação física, Jesus. Então pronto, se eu manter o balanço, eu vou ser uma pessoa de sucesso. Sim, caminhar com Cristo vai gerar vários benefícios na sua vida, e vai te fazer conhecer um sucesso que você nem imaginaria que você jamais seria capaz de construir. Amém? Mas não use Jesus, irmãos. Não faça de Jesus trampolim para aquilo que você chama de sucesso. Não tente usar Jesus e a palavra de Deus
como se fosse ali um manual, uma fórmula, para que você agora seja uma pessoa de sucesso na vida. Descubra o que Deus define como sucesso. Descubra o que Jesus chama de desenvolvimento. Descubra não a sua próxima conquista, mas a conquista de Cristo na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Comunidades bíblicas, irmãos, elas não vendem ilusões para as pessoas. Comunidades bíblicas, elas anunciam a Cristo Jesus, apontam para a obra consumada de Cristo e apresentam para você a mesa da suficiência de Cristo, para que você, seja no dia bom ou no dia mau, glorifique a Ele. Para que você, no dia que você é cercado de coisas boas, ou no dia que você tem que enfrentar coisas ruins, irmãos, você se lembre, ainda assim Ele não me abandonou. Eu não controlo todos os fatores, eu não controlo todas as variáveis. A vida é fumaça, tem coisas que se esvaem rapidamente, tem circunstâncias que nos ferem profundamente, tem coisas que nos angustiam profundamente, mas uma coisa eu sei, Ele não mudou. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele voltará, a obra foi consumada. Existe um porquê de eu estar aqui. Cristo é suficiente, irmãos. Que você ore na certeza de que Cristo é suficiente. Pastor, estou me sentindo fraco para orar. Ótimo, essa é a melhor posição. Você já está mais consciente da sua vulnerabilidade. Pastor, estou me sentindo fraco de fé. Que maravilha, isso é um ótimo convite para você se lembrar que é o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pastor, não tenho nem forças para orar. Maravilha, esse é o momento de você pedir ajuda e conhecer a suficiência de Cristo por meio da igreja. Amém, irmãos? Poxa, pastor, mas eu achava que de ano em ano eu ia me sentir mais amadurecido, refinado, fortalecido. Uma pessoa... Não, isso é uma coisa. O caminho da maturidade de Cristo não vai te levar para uma autossuficiência humana. Diz que tem muita gente que pensa dessa maneira. Não, veja bem, eu tenho 15 anos de igreja, então eu sou conhecedor. Se o que você chama de conhecimento te levou a se sentir autossuficiente, e especialmente não pedir ajuda quando você precisa, desculpa, esse conhecimento é um acumulado de sabedoria humana, mas não é sabedoria divina. A sabedoria divina opera em nós mais dependência da graça, mais necessidade de ser ajudado, mais reconhecimento de que precisamos do Senhor. Amém, irmãos? Não, veja bem, eu já tenho todos os cursos, eu venho sempre, então agora eu não preciso de ninguém. Desculpa, irmãos, você sem perceber distorceu o evangelho. Sem perceber, você transformou a Bíblia numa matéria, e agora você se acha dominador da matéria. Não. A mensagem da graça continua a mesma. A mensagem de Cristo continua a mesma. Que é o que? Eu olho para a cruz e eu me lembro que eu era inimigo de Deus, que eu era um pecador, que eu não merecia nada, e ainda assim Ele me amou, ainda assim Ele estendeu a mão. E a mesma graça que me salvou é a graça que me sustenta. Que os nossos olhos se voltem para a graça do Senhor nessa manhã. Que você reconheça que você precisa do Senhor. Que você reconheça, irmãos, que você na força do seu próprio braço não vai para lugar algum. No livro de Tito, o apóstolo Paulo diz da seguinte maneira: olha, a graça de Deus se fez salvadora a todos os homens, e é ela a graça quem te ensina a viver de maneira justa, pia e sóbria nessa terra. E é a graça quem te educa a deixar as paixões mundanas. Se aquilo que você entende por graça gera em você um sentimento de orgulho, isso é religiosidade. Se você se sente mais qualificado para estar à mesa do Senhor, porque agora encontrou um balanço de vida onde aparentemente você mais obedece do que desobedece, seja bem-vindo ao clube dos fariseus. Amém? O conhecimento da obra de Cristo, irmãos, na verdade, ele vai nos desarmando. A boa nova do Senhor, irmãos, ela vai nos ofendendo a nossa vã maneira de viver, ofendendo a nossa maneira autorreferente de levar essa vida. A graça modela as nossas ações. Que você oferte, que você seja compromissado financeiramente com a igreja, que você seja uma pessoa que medita nas escrituras todos os dias, que você sirva na igreja, seja responsável nas suas escalas, que você congregue com constância. Amém? Mas que todas essas coisas sejam motivadas pelo sacrifício de Cristo Jesus, e não por um tipo de troca, por um tipo de negociação. Não distorça as orientações bíblicas maravilhosas que afetam a nossa vida, mas não distorça. Comunidades bíblicas, irmãos, não colocam Deus na reatividade. Eu estou fazendo para Deus operar, eu estou vindo aqui para Deus abrir o céu. Meu irmão, os céus foram abertos por causa de Cristo, não é por causa de você.
Achar que você move o céu, irmãos, é prepotência, é insanidade. Os céus foram abertos por causa de Cristo, e aqueles que se rendem a Ele, abrem os olhos e contemplam que os céus foram abertos por causa da obediência de Cristo. A nossa obediência à palavra de Deus, irmãos, não é motivada em obter um resultado positivo nas nossas vidas, ainda que obedecê-lo gere resultados, amém? Mas a nossa obediência é motivada pela obediência de Cristo. Não obedecemos para nos perceber abençoados, ou para sermos abençoados. Obedecemos porque Ele nos abençoou, a graça nos alcançou, e a graça agora nos empodera a obedecê-lo de volta. Amém, irmãos? Encerrando, Jesus é o fundamento da vida da igreja e dos cristãos. Como Paulo, nós devemos evocar a Cristo e a sua obra em tudo o que fazemos. Assim como Paulo evocou a Cristo para falar sobre generosidade, Paulo evocou a Cristo para falar sobre família, Paulo evocou a Cristo para falar sobre unidade, Paulo evoca a Cristo para falar sobre trabalho. Que nós venhamos a evocar a Cristo em tudo. Eu quero ler aqui uma fala de Ambrósio de Milão. Quero que você preste muita atenção nisso. Ele diz: Cristo é tudo para nós. Se desejares curar as tuas feridas, Ele é médico. Se estás angustiado pelo ardor da febre, Ele é fonte. Se estás oprimido pela culpa, Ele é justiça. Se precisas de ajuda, Ele é poder. Se tens medo da morte, Ele é vida. Se desejas o paraíso, Ele é o caminho. Se tens horror às trevas, Ele é luz. Se estás em busca de comida, Ele é alimento. Ser bíblico, irmão, significa dar ênfase à obra da cruz, e com isso viver sob as implicações dessa obra, e que são registradas na revelação das Escrituras. Nós não temos autorização para ficar pegando textos fora de contexto, e especialmente descontextualizados da obra de Cristo. A palavra é sobre Ele. O clímax é a obra de Cristo na cruz do Calvário, predito pelo Senhor desde o começo, consumado e registrado nos Evangelhos, e que passou a ser o fundamento e modelador da vida da comunidade da igreja. E essa mensagem não está desatualizada. O centro do Evangelho é Cristo Jesus e sua obra vicária na cruz do Calvário, morte e ressurreição. Comunidades bíblicas permanecem no centro do Evangelho, a boa notícia de que Jesus consumou a sua obra. Cristo também, irmãos, é o senso de missão da igreja. Se estamos aqui é para pregar a Cristo. Se estamos aqui é para anunciar a Cristo. Ainda que nós tomemos decisões, e iremos tomar mais decisões estruturais, que venham a lhe agradar, amém, irmãos? Pensando em você, que nós nunca venhamos a tirar da nossa perspectiva, de que ainda que hajam coisas que nos agradem, o único a ser adorado é Cristo Jesus. Amém? E para encerrar, uma última fala de Robert Trail: a sabedoria fora de Cristo é insensatez que condena. A retidão fora de Cristo é culpa e condenação. A santificação fora de Cristo é imundícia e pecado. A redenção fora de Cristo é servidão e escravatura. Quantos foram abençoados pela palavra, dá um glória a Deus bem forte aí no seu lugar. Vamos ficar de pé, quero orar por você. Aleluia. Estamos dentro do tempo. Eu cumpri os 50 minutos. Eu passei 3, amém, irmão? O pessoal lá é cruel, eles põem os 50, aí acaba, aí começa o relógio para demonstrar o quanto que eu passei, amém? Mas está melhorando, aleluia. Feche seus olhos por um instante, quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela sua obra. Senhor, eu oro agora para que nós sejamos profundamente afetados por essas tuas grandes características do seu Evangelho: convite e ofensa. Senhor, que pessoas aqui nessa manhã compreendam a beleza do seu convite, que o Evangelho é convidativo. E que pessoas aqui nessa manhã, Pai, também reconheçam que o seu Evangelho é ofensivo
ele ofende a nossa maneira autocentrada, a nossa maneira autorreferente de levar essa vida. Senhor, que a gente consiga nesse momento, como igreja, começando por mim, Pai, se arrepender diante do Senhor. Porque muitas das vezes ignoramos a centralidade da obra da cruz e apenas o buscamos por conta de consequências e interesses. Senhor, eu oro para que a suficiência de Cristo preencha o nosso coração. Senhor, eu oro, Pai, para que a obra da cruz não se aparte do centro da mensagem dessa igreja, do ensino dessa igreja, da vida dessa igreja, e não se aparte também da nossa maneira de viver. Que a nossa busca pelos dons estejam ancoradas no sacrifício de Cristo. Que o nosso desejo de liderar esteja, Senhor, enraizado no sacrifício de Cristo. Que a nossa maneira, Senhor, de servir um ao outro esteja justificado pelo sacrifício de Cristo. Senhor, que o nosso compromisso financeiro esteja, Senhor, profundamente, Senhor, relacionado à obra de Cristo na cruz do Calvário, a maior oferta generosa de alguém. Que a nossa maneira de amar e cuidar da nossa família esteja, Senhor, ancorada no sacrifício de Cristo. Evocar a Cristo, Pai, essa é a nossa oração. Evocar a Cristo, que esse seja o nosso estilo de vida. Como aqueles que evocam a Cristo para trabalhar, para operar, para atuar, para servir, para liderar, para pregar em seu nome. Que nós tenhamos esse profundo senso de compromisso, de que ainda que tenham coisas que nos agradem e que é completamente legítimo ser agradado, mas que nós compreendamos, Pai, que ser agradado não é o centro, ter os nossos interesses supridos não é o centro. Há um só protagonista, há um só grande herói nessa história: Cristo Jesus. Ainda de olhos fechados, irmãos, se você está aqui nessa manhã, todos de olhos fechados, e quer entregar a sua vida para Jesus, talvez voltar para os braços dele. Você recebeu essa notícia: Cristo Jesus morreu pelos seus pecados, morreu a sua morte, assumiu a culpa e a condenação que estava sobre você. A sua resposta agora é dizer: Jesus, eu me entrego. Se você está aqui nessa manhã e quer entregar a sua vida para Jesus, levante bem alto a sua mão. Você que hoje quer entregar a sua vida para Jesus, que quer fazer de Cristo o Senhor da sua vida, graças a Deus. Fica a mão levantada. Quantos mais querem hoje entregar a sua vida para Jesus? Talvez você estava distante hoje, que você quer voltar para os braços do Pai. Estava frio e já não percebe mais o fogo do Senhor. Você quer voltar para os braços do Pai? Levante também a sua mão bem alto, para que a gente possa orar por você. Graças a Deus. Amém, amém, amém. Vou pedir que um dos voluntários ou dos pastores se aproxime rapidamente daquele irmão que está ali. Vem ali, Jonathan, vem ali no meio, no bloco do meio. Se tiver mais pessoas, levante bem alto para que a gente possa identificar e se aproximar de você nesse momento. Graças a Deus. Vamos orar por esse irmão. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor, pela Tua graça que alcança, pela Tua presença que aproxima. Que o Senhor continue com amor persistente, resgatando vidas. Nós queremos Te agradecer, Pai, porque o Senhor é fiel. Nós cremos, Senhor, que aqueles que levantaram as mãos hoje passarão a provar de uma nova história, uma história agora sendo contada pelo Senhor. Obrigado, Jesus, pela Tua suficiência chegando à vida desses irmãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir, irmãos, esses que tomaram a decisão.